Espírito Santo, neutraliza todo ataque espiritual e cobre minha família com tua luz. Antes de qualquer palavra de oração, é necessário que você encare a realidade com honestidade profunda. Observe como sua casa tem se sentido nos últimos dias. Perceba o clima invisível que domina os ambientes. Analise se há um peso constante, conflitos sem explicação clara, cansaço que não passa, pensamentos repetitivos ou uma sensação de alerta permanente que não combina com um lar que deveria ser refúgio. Muitos ataques espirituais não chegam com barulho, eles se instalam no silêncio, na rotina desgastada, nas pequenas rupturas emocionais e na perda gradual da paz. E é exatamente por isso que este momento é decisivo. A Bíblia declara em Efésios 6:12, no centro desta verdade que não pode ser ignorada, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa palavra revela que nem todo conflito é natural, nem toda pressão é apenas emocional, nem todo desgaste é fruto do acaso. Se você sente que sua família precisa de proteção, clareza e cobertura espiritual agora, este não é um conteúdo comum. É um chamado direto para quem não quer mais viver reagindo aos ataques, mas deseja neutralizá-los na raiz. Permaneça até o final, porque esta oração não começa pedindo, ela começa estabelecendo limites espirituais, ativando proteção e conduzindo você a um posicionamento que muda o ambiente do lar. Respire fundo, alinhe seu coração e prepare-se, porque a partir de agora, a oração se inicia com autoridade, foco e propósito. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que somente o teu poder é capaz de identificar, confrontar e neutralizar todo ataque espiritual direcionado contra esta família. Nada te é oculto, nada passa despercebido aos teus olhos. Por isso, coloco este lar diante de ti com total dependência, pedindo que toda ação invisível contrária à paz, à estabilidade e à segurança espiritual seja imediatamente desarmada. Que toda investida silenciosa, toda pressão não verbalizada e todo peso espiritual oculto percam agora sua força e influência. Espírito Santo, age com autoridade absoluta sobre cada ambiente desta casa, cancelando toda tentativa de opressão que busca enfraquecer emocionalmente, confundir pensamentos e gerar desgaste contínuo. Que nenhum ataque encontre sustentação, que nenhuma influência negativa permaneça ativa e que toda força contrária seja impedida de avançar. Estabelece uma barreira espiritual firme, intransponível e constante, onde somente a tua presença tem acesso. Que este lar deixe de ser campo de batalha e volte a ser território de descanso, segurança e equilíbrio. Espírito Santo, visita cada membro desta família de forma pessoal e profunda, fortalecendo o interior de cada coração contra investidas que tentam gerar medo, insegurança e instabilidade. Remove todo sentimento de ameaça invisível, toda sensação de alerta constante e toda inquietação que rouba a paz. Que a mente seja protegida, que os pensamentos sejam alinhados e que o emocional seja sustentado com firmeza. Estabelece um ambiente espiritual saudável, onde a confiança prevalece e a serenidade governa as reações diárias. Espírito Santo, neutraliza toda estratégia espiritual que tenta agir por meio de conflitos repetitivos, palavras mal interpretadas e reações desproporcionais dentro desta família. Interrompe agora qualquer tentativa de divisão, afastamento ou frieza emocional. Conduz este lar a um lugar de entendimento, respeito e equilíbrio relacional. Que cada conversa seja protegida, que cada decisão seja guiada com sabedoria e que nenhum ruído espiritual consiga gerar rupturas desnecessárias. Fortalece os vínculos familiares com maturidade e estabilidade. Espírito Santo,
Age também sobre as áreas mais sensíveis deste lar, onde ataques costumam se manifestar de forma sutil: o descanso, o silêncio, a rotina e o emocional. Afasta toda tentativa de gerar cansaço extremo, ansiedade constante ou sensação de peso contínuo. Que o sono seja restaurado, que o descanso seja preservado e que a atmosfera desta casa seja marcada por leveza e tranquilidade. Estabelece um ambiente protegido, onde a paz não seja passageira, mas constante. Espírito Santo, assume agora o controle total deste lar e sela esta família com tua proteção ativa. Que todo ataque espiritual permaneça neutralizado, sem retorno, sem efeito e sem continuidade. Firma este ambiente sob tua autoridade, guardando cada pessoa, cada espaço e cada decisão. Que a tua presença seja a força que sustenta, a luz que esclarece e a proteção que permanece. Que este lar caminhe fortalecido, seguro e espiritualmente protegido a partir deste momento. Espírito Santo, dirige agora o teu poder sobre a mente e o coração desta família, neutralizando todo ataque espiritual que tenta se manifestar por meio de pensamentos recorrentes, preocupações excessivas e desgaste emocional contínuo. Que nenhuma influência contrária encontre espaço para se instalar no interior de cada pessoa deste lar. Interrompe ciclos de ansiedade silenciosa, pressões internas inexplicáveis e sentimentos persistentes de inquietação. Estabelece domínio espiritual sobre a mente, trazendo clareza, estabilidade e segurança interior. Espírito Santo, confronta toda ação espiritual que tenta enfraquecer o emocional por meio do desânimo, da sensação de incapacidade e da perda gradual da esperança. Que toda tentativa de esgotamento interno seja desfeita agora. Restaura a força emocional daqueles que carregam pesos invisíveis. Sustenta quem se sente cansado, sem motivo aparente, e fortalece quem enfrenta lutas internas silenciosas. Que o ânimo seja reconstruído com firmeza e que a coragem volte a se manifestar de forma equilibrada e constante. Espírito Santo, protege este lar contra ataques que agem pela repetição de pensamentos negativos, memórias perturbadoras e projeções de medo sobre o futuro. Remove toda influência que tenta aprisionar a mente em cenários de fracasso, perda ou insegurança. Que a mente seja guardada com disciplina espiritual, estabilidade emocional e serenidade. Estabelece domínio sobre a imaginação, impedindo que ela seja usada como instrumento de desgaste e confusão. Que a paz mental seja preservada como um bem constante neste ambiente. Espírito Santo, neutraliza toda estratégia espiritual que busca gerar isolamento emocional dentro desta família, levando cada pessoa a se fechar, se calar ou carregar suas lutas sozinha. Que nenhuma influência consiga romper a conexão emocional saudável entre os membros deste lar. Estimula a abertura equilibrada, o apoio mútuo e a sensibilidade ao perceber as necessidades uns dos outros. Fortalece a empatia, a compreensão e o cuidado, impedindo que a solidão emocional encontre espaço para crescer. Espírito Santo, age contra ataques que tentam desequilibrar as emoções por meio de reações intensas, irritabilidade frequente e falta de controle emocional. Ajusta as respostas internas, conduz as emoções ao equilíbrio e fortalece a maturidade emocional. Que este lar não seja governado por impulsos, mas por estabilidade. Que a calma prevaleça mesmo em situações desafiadoras e que cada pessoa encontre domínio próprio para lidar com pressões externas sem desestabilizar o ambiente familiar. Espírito Santo, sela a mente e o emocional desta família com tua proteção contínua. Que toda forma de ataque espiritual, direcionado aos pensamentos e às emoções, permaneça neutralizada, sem acesso e sem retorno. Estabelece um ambiente mental saudável, firme e protegido. Que a tranquilidade governe este lar.
que a clareza conduza às decisões e que a estabilidade emocional seja preservada diariamente. Que esta família caminhe fortalecida internamente, segura emocionalmente e sustentada sob a tua presença constante. Espírito Santo, intervém agora com autoridade plena sobre todo o ataque espiritual que tenta se manifestar neste lar por meio de desgaste progressivo, cansaço extremo e sensação contínua de peso interior. Que nenhuma opressão invisível consiga permanecer ativa, influenciando a rotina, roubando a disposição ou comprometendo o equilíbrio deste ambiente familiar. Interrompe toda a ação silenciosa que tenta normalizar o esgotamento e estabelecer um estado constante de exaustão emocional e espiritual. Espírito Santo, confronta toda influência que age durante o silêncio, especialmente nos momentos de descanso, buscando perturbar a mente, gerar inquietação e roubar a tranquilidade. Que toda tentativa de interferência no repouso seja neutralizada. Estabelece domínio espiritual sobre as noites deste lar, protegendo o sono, restaurando as forças e promovendo o descanso verdadeiro. Que a mente encontre repouso, que o corpo seja sustentado e que o coração experimente segurança, mesmo nos momentos de maior vulnerabilidade. Espírito Santo, remove toda a carga espiritual que foi acumulada ao longo do tempo e que hoje se manifesta como desmotivação, lentidão interior e dificuldade para avançar. Que nenhum peso antigo continue exercendo influência sobre o presente desta família. Restaura a leveza interior, reorganiza as emoções e fortalece a disposição necessária para enfrentar as responsabilidades diárias com equilíbrio. Que este lar volte a experimentar fluidez, clareza e estabilidade em sua rotina. Espírito Santo, neutraliza toda tentativa de opressão que se apresenta como rotina pesada, ambiente tenso ou sensação constante de alerta. Que este lar deixe de ser um espaço de sobrevivência emocional e volte a ser um lugar de segurança, acolhimento e estabilidade. Ajusta a atmosfera espiritual desta casa, removendo toda a densidade invisível que tenta comprometer o bem-estar. Estabelece uma ambiência leve, protegida e espiritualmente saudável. Espírito Santo, protege cada membro desta família contra ataques que visam enfraquecer a resistência emocional por meio de pressões repetitivas e desafios contínuos. Fortalece o interior de cada pessoa para que nenhuma adversidade seja maior do que a capacidade de suportar com equilíbrio. Sustenta a perseverança, renova a energia interna e impede que o desânimo se torne permanente. Que a força interior seja restaurada de forma constante e estável. Espírito Santo, sela este lar com proteção espiritual contra todo ataque que tenta roubar o descanso, a disposição e a estabilidade emocional. Que toda forma de opressão permaneça neutralizada, sem acesso e sem continuidade. Estabelece neste ambiente uma atmosfera de leveza, tranquilidade e sustentação diária. Que esta família caminhe fortalecida, descansada e protegida, vivendo sob uma presença que preserva, sustenta e mantém o equilíbrio em todos os momentos. Espírito Santo, age agora com precisão absoluta contra todo ataque espiritual direcionado à comunicação desta família, neutralizando qualquer influência que tenta gerar confusão, distorção de palavras, mal-entendidos recorrentes e reações desproporcionais. Que nenhuma força contrária consiga manipular diálogos, provocar interpretações equivocadas ou criar ruídos emocionais entre os membros deste lar. Interrompe imediatamente toda tentativa de desgaste relacional disfarçada de rotina comum. Espírito Santo, confronta toda a ação espiritual que busca provocar conflitos desnecessários, discussões repetitivas e tensões que surgem sem causa clara. Que toda provocação invisível seja identificada e desativada antes de produzir divisão.
Ajusta o ambiente espiritual deste lar para que as conversas não sejam campos de confronto, mas espaços de entendimento. Remove a carga emocional excessiva que acompanha determinadas palavras e estabelece equilíbrio nas interações diárias. Espírito Santo, protege a boca, os pensamentos e as reações de cada pessoa desta família contra ataques que tentam transformar emoções momentâneas em palavras destrutivas. Impede que impulsos dominem o falar, que a irritação conduza respostas e que o cansaço gere dureza no trato. Conduz cada expressão com sabedoria, moderação e clareza, que a comunicação seja restaurada como instrumento de aproximação e não de afastamento. Espírito Santo, neutraliza toda tentativa espiritual de gerar silêncio tóxico, afastamento emocional e bloqueio no diálogo. Que nenhuma influência consiga instalar frieza, indiferença ou isolamento relacional dentro deste lar. Estimula a abertura saudável, a escuta atenta e a disposição para compreender. Fortalece pontes emocionais que estavam enfraquecidas e impede que o distanciamento se torne padrão na convivência familiar. Espírito Santo, age contra ataques que tentam contaminar o ambiente com palavras negativas, críticas constantes e julgamentos excessivos. Que este lar não seja marcado por acusações, mas por equilíbrio. Reorganiza o clima espiritual da casa, removendo tensões acumuladas e estabelecendo uma atmosfera onde o respeito governa. Que cada conversa contribua para a estabilidade emocional e para a preservação da unidade familiar. Espírito Santo, sela a comunicação desta família sob tua proteção contínua. Que toda tentativa de ataque espiritual nessa área permaneça neutralizada, sem efeito e sem retorno. Estabelece neste lar um padrão de diálogo saudável, firme e equilibrado. Que as palavras construam, que o entendimento prevaleça e que a convivência seja sustentada por clareza, respeito e segurança espiritual constante. Espírito Santo, manifesta agora tua autoridade sobre todo ataque espiritual direcionado à estrutura, à estabilidade e ao sustento desta família. Neutraliza toda força invisível que tenta gerar insegurança, medo do amanhã, instabilidade contínua e sensação de falta de controle. Que nenhuma pressão espiritual consiga desorganizar este lar por meio de preocupações excessivas, decisões precipitadas ou tensão constante relacionada às responsabilidades da vida. Assume o governo desta área com firmeza e equilíbrio. Espírito Santo, confronta toda ação espiritual que tenta produzir desgaste por meio da ansiedade financeira, do medo da escassez e da sobrecarga mental ligada às obrigações diárias. Que nenhuma influência contrária consiga roubar a tranquilidade deste lar ou estabelecer um estado permanente de alerta. Remove todo o peso emocional associado ao sustento e reorganiza o interior de cada pessoa para que a confiança, a clareza e a responsabilidade caminhem juntas. Espírito Santo, protege o trabalho, os projetos e as fontes de provisão desta família contra ataques espirituais que buscam gerar perdas inesperadas, bloqueios injustos e instabilidade recorrente. Que nenhuma interferência contrária tenha permissão para comprometer resultados, oportunidades ou decisões importantes. Concede discernimento claro, prudência nas escolhas e equilíbrio na administração de recursos. Estabelece ordem onde havia confusão e segurança onde existia incerteza. Espírito Santo, neutraliza toda tentativa espiritual de gerar conflitos internos relacionados a dinheiro, responsabilidades e prioridades. Que nenhuma influência consiga provocar acusações, ressentimentos ou cobranças excessivas dentro deste lar. Ajusta o emocional de cada pessoa para que haja cooperação, entendimento e alinhamento. Fortalece o senso de unidade nas decisões e impede que pressões externas se tornem motivo de divisão familiar. Espírito Santo,
age contra ataques que tentam desgastar emocionalmente por meio do cansaço mental, da sensação de nunca ser suficiente e da constante comparação com outras realidades. Remove toda influência que tenta gerar frustração, culpa ou desvalorização pessoal. Estabelece equilíbrio interno para que esta família caminhe com dignidade, organização e serenidade, sem viver sob o domínio da preocupação constante. Espírito Santo, sela esta área da vida familiar com tua proteção ativa e permanente. Que todo ataque espiritual direcionado ao sustento, à estabilidade e à organização deste lar permaneça neutralizado, sem acesso e sem continuidade. Estabelece segurança emocional, clareza mental e firmeza nas decisões. Que esta família viva com ordem, responsabilidade e paz, sustentada por uma presença que guarda, orienta e preserva diariamente. Espírito Santo, age agora com autoridade plena sobre todo ataque espiritual direcionado à saúde física e emocional desta família, neutralizando qualquer influência que tenta produzir fragilidade, desgaste contínuo ou sensação de vulnerabilidade. Que nenhuma ação invisível encontre espaço para se estabelecer no corpo, na mente ou nas emoções. Assume o governo total desta área, interrompendo imediatamente toda tentativa de desequilíbrio que busca enfraquecer este lar por dentro. Espírito Santo, confronta toda pressão espiritual que se manifesta por meio de cansaço excessivo, dores persistentes, falta de energia ou desânimo físico sem causa aparente. Que toda carga invisível seja removida agora. Restaura as forças, sustenta o corpo e fortalece a resistência interior de cada pessoa desta casa. Que o desgaste não se torne rotina e que a vitalidade seja preservada com equilíbrio e constância. Espírito Santo, protege a mente contra ataques que tentam afetar a saúde emocional por meio de ansiedade prolongada, angústia silenciosa e pensamentos opressores. Que nenhuma instabilidade emocional consiga se enraizar. Ajusta o interior, reorganiza as emoções e estabelece firmeza mental. Que a mente seja guardada com clareza, tranquilidade e domínio, impedindo que pressões internas afetem o bem-estar geral. Espírito Santo, neutraliza toda influência espiritual que tenta gerar medo relacionado a diagnósticos, insegurança sobre o corpo ou preocupação excessiva com o futuro da saúde. Remove toda antecipação negativa e toda tensão emocional associada ao cuidado físico. Estabelece confiança serena, equilíbrio interior e descanso mental. Que este lar não viva sob alerta constante, mas sob segurança emocional e estabilidade. Espírito Santo, age contra ataques que se manifestam por meio da interrupção do descanso, do sono agitado e da dificuldade de recuperação física e emocional. Protege os momentos de repouso, restaura a tranquilidade das noites e sustenta o corpo durante o descanso. Que cada pessoa experimente recuperação verdadeira, reposição de forças e equilíbrio interior. Afasta toda interferência que tenta roubar o repouso necessário. Espírito Santo, fortalece o sistema emocional desta família contra oscilações intensas, irritabilidade frequente e reações desproporcionais geradas pelo desgaste físico e mental. Ajusta as emoções, estabiliza o humor e promove domínio interior. Que a convivência não seja afetada por desequilíbrios emocionais, mas marcada por maturidade, serenidade e autocontrole. Espírito Santo, sela a saúde física e emocional desta família sob tua proteção contínua. Que todo ataque espiritual direcionado ao corpo e à mente permaneça neutralizado, sem efeito e sem retorno. Estabelece neste lar vitalidade, equilíbrio e estabilidade duradoura. Que esta família caminhe fortalecida, protegida e sustentada diariamente por uma presença que preserva, restaura e mantém o bem-estar em todos os níveis.
Espírito Santo, age agora com autoridade absoluta sobre todo ataque espiritual que tenta enfraquecer a união, o afeto e a conexão emocional desta família. Neutraliza qualquer influência invisível que busque provocar distanciamento, frieza relacional ou indiferença silenciosa. Que nenhuma ação contrária consiga romper os laços que sustentam este lar. Restaura a sensibilidade emocional e fortalece o vínculo que mantém esta família unida. Espírito Santo, confronta toda estratégia espiritual que atua por meio de mágoas acumuladas, ressentimentos não expressos e feridas emocionais antigas. Que nenhuma lembrança dolorosa continue sendo usada como instrumento de divisão. Remove o peso emocional do passado e conduz este lar a um ambiente de maturidade, reconciliação e equilíbrio. Estabelece cura emocional contínua, sem permitir que conflitos antigos definam o presente. Espírito Santo, protege esta família contra ataques que tentam gerar isolamento emocional, levando cada pessoa a se fechar, se afastar ou enfrentar suas lutas de forma solitária. Que a comunicação afetiva seja preservada e que a empatia seja fortalecida. Estimula a proximidade saudável, o cuidado mútuo e a disposição para compreender. Impede que a solidão emocional encontre espaço para crescer dentro deste lar. Espírito Santo, neutraliza toda influência espiritual que busca enfraquecer o amor por meio da rotina desgastante, do cansaço emocional e da falta de atenção aos detalhes que sustentam a convivência. Restaura a sensibilidade, renova o interesse pelo bem-estar do outro e fortalece gestos simples de cuidado. Que este lar seja marcado por atenção, presença e consideração mútua. Espírito Santo, age contra ataques que tentam gerar divisões sutis, comparações injustas e sentimentos de desvalorização entre os membros desta família. Remove toda influência que promove competição interna ou quebra da confiança. Estabelece um ambiente de cooperação, respeito e reconhecimento mútuo, que cada pessoa se sinta valorizada, acolhida e segura dentro deste lar. Espírito Santo, fortalece os relacionamentos familiares contra pressões externas que tentam interferir, influenciar negativamente ou gerar conflitos indiretos. Que nenhuma opinião externa, situação adversa ou desafio social consiga abalar a estabilidade emocional desta família. Sustenta a unidade interna com firmeza, maturidade e equilíbrio, impedindo que fatores externos tenham poder sobre a convivência. Espírito Santo, sela a união desta família com tua proteção constante. Que todo ataque espiritual direcionado aos vínculos emocionais permaneça neutralizado, sem acesso e sem continuidade. Estabelece neste lar uma convivência saudável, segura e fortalecida. Que o amor seja preservado, a conexão seja restaurada e a unidade seja mantida sob tua presença contínua e protetora. Espírito Santo, age agora com autoridade plena sobre todo ataque espiritual que tenta confundir decisões, gerar insegurança interior e paralisar esta família diante de escolhas importantes. Neutraliza toda influência invisível que promove dúvida excessiva, medo de errar e hesitação contínua. Que nenhuma pressão espiritual consiga obscurecer o entendimento ou desorganizar o discernimento. Estabelece clareza firme, segurança interior e direção estável para cada passo que este lar precisa dar. Espírito Santo, confronta toda ação espiritual que busca induzir escolhas precipitadas, impulsivas ou baseadas em ansiedade. Que nenhuma decisão seja tomada sob pressão emocional, medo do futuro ou desgaste mental. Ajusta o ritmo interno, organiza os pensamentos e fortalece a capacidade de avaliar com equilíbrio. Que este lar caminhe com prudência, consciência e maturidade, sem se deixar conduzir por urgências artificiais. Espírito Santo, protege a mente contra ataques que tentam gerar confusão mental, excesso de possibilidades e sensação de estar perdido.
Remove o ruído interno que dificulta a percepção do caminho correto. Estabelece foco, objetividade e entendimento claro. Que cada pessoa desta família consiga enxergar com nitidez o que deve ser feito, quando agir e como avançar com segurança, sem sobrecarga emocional. Espírito Santo, neutraliza toda influência espiritual que tenta produzir arrependimento antecipado, culpa futura e medo das consequências antes mesmo das decisões acontecerem. Que nenhuma escolha seja paralisada pelo temor do fracasso. Sustenta a confiança equilibrada, fortalece a responsabilidade e conduz este lar a agir com firmeza. Que o erro não seja instrumento de opressão, mas aprendizado protegido e amadurecido. Espírito Santo, age contra ataques que tentam dividir opiniões, gerar desacordos constantes e conflitos internos em momentos decisivos. Que nenhuma influência consiga romper a unidade familiar no processo de decisão. Estabelece alinhamento, diálogo saudável e cooperação. Que as escolhas sejam construídas com respeito, escuta e equilíbrio emocional, preservando a harmonia deste lar. Espírito Santo, protege este lar contra pressões externas que tentam direcionar decisões por comparação, expectativas alheias ou imposições indevidas. Remove toda influência que não contribui para a estabilidade e o bem-estar da família. Fortalece a autonomia emocional e a segurança interior para dizer não quando necessário e avançar com firmeza quando for o momento certo. Espírito Santo, sela as decisões desta família sob tua proteção contínua. Que todo ataque espiritual direcionado ao discernimento permaneça neutralizado, sem efeito e sem retorno. Estabelece direção segura, clareza mental e estabilidade emocional. Que este lar caminhe com escolhas firmes, passos conscientes e confiança sustentada, guardado por uma presença que orienta, protege e preserva em cada decisão tomada. Espírito Santo, consolida agora a direção estabelecida para esta família, impedindo que dúvidas tardias, influências oportunistas ou pressões repentinas tentem desalinhar o caminho já discernido. Neutraliza toda a instabilidade que surge após a decisão, toda a insegurança que tenta fazer voltar atrás e toda a confusão que aparece quando o passo já foi dado. Sustenta a firmeza interior para permanecer no que foi escolhido com consciência. Que a clareza não seja momentânea, mas contínua. Protege o processo após a decisão, não apenas o instante da escolha. Estabelece constância emocional e segurança espiritual. Mantém este lar avançando sem hesitação. Preserva a paz que confirma o caminho certo. Tópico 9. Espírito Santo, age agora com autoridade soberana sobre todo ataque espiritual direcionado à identidade, ao valor pessoal e à segurança interior desta família. Neutraliza toda influência invisível que tenta gerar sentimentos de inferioridade, confusão sobre o próprio papel e desgaste da autoestima. Que nenhuma força contrária consiga distorcer a percepção de quem cada pessoa é, nem enfraquecer a confiança necessária para viver com equilíbrio, dignidade e firmeza interior. Espírito Santo, confronta toda ação espiritual que busca minar o valor pessoal por meio de comparações constantes, críticas internas severas e cobranças desmedidas. Remove toda voz interior que acusa, diminui ou desqualifica, restaura a percepção correta de valor, ajusta a forma como cada pessoa se enxerga e fortalece a segurança emocional. Que este lar seja um ambiente onde a identidade é preservada e não atacada. Espírito Santo, protege a mente contra ataques que tentam gerar culpa excessiva, vergonha persistente e sensação de inadequação. Que nenhuma lembrança distorcida do passado seja usada para aprisionar o presente. Libera o interior de pesos desnecessários e reorganiza a consciência com equilíbrio e serenidade. Estabelece liberdade emocional para que cada pessoa caminhe sem carregar acusações internas que não produzem crescimento. Espírito Santo,
Neutraliza toda influência espiritual que tenta provocar autossabotagem, insegurança nas decisões e medo de se posicionar. Fortalece a firmeza interior, a clareza de propósito e a coragem equilibrada para agir com responsabilidade. Que ninguém nesta família se diminua, se silencie ou se retraia por influência de ataques invisíveis. Estabelece confiança saudável, sem arrogância e sem fragilidade. Espírito Santo, age contra ataques que tentam enfraquecer a identidade por meio de rejeição emocional, palavras duras e experiências de desvalorização. Cura marcas internas que ainda influenciam comportamentos, reações e escolhas. Ajusta o interior, recompõe a segurança emocional e fortalece a estabilidade pessoal. Que cada pessoa se sinta segura para existir, crescer e se desenvolver dentro deste lar. Espírito Santo, protege esta família contra pressões externas que tentam impor padrões, expectativas irreais e comparações prejudiciais. Remove toda influência que gera frustração por não corresponder a modelos alheios. Estabelece liberdade emocional, equilíbrio interno e maturidade para reconhecer limites e potencialidades. Que este lar caminhe sem competição interna, sem disputas silenciosas e sem necessidade de validação constante. Espírito Santo, sela a identidade e o valor pessoal desta família sob tua proteção contínua. Que todo ataque espiritual direcionado à autoestima e à segurança interior permaneça neutralizado, sem acesso e sem continuidade. Estabelece confiança estável, equilíbrio emocional e firmeza interior. Que este lar seja sustentado por pessoas seguras, conscientes de seu valor e protegidas por uma presença que preserva, fortalece e mantém a identidade íntegra diariamente. Espírito Santo, confirma no interior desta família a identidade restaurada que foi protegida nesta oração, impedindo que antigas vozes internas tentem reassumir controle por meio da dúvida ou da autodepreciação. Neutraliza qualquer retorno de pensamentos que questionam valor, capacidade ou merecimento. Sustenta a segurança interior mesmo diante de críticas, falhas pontuais ou comparações externas. Que a percepção de quem cada pessoa é permaneça estável e firme. Protege a autoestima contra oscilações emocionais. Estabelece constância na confiança pessoal. Mantém a dignidade preservada em todas as situações. Guarda este lar com identidade íntegra e segura. Espírito Santo, age agora com autoridade suprema sobre todo ataque espiritual que tenta instalar medo constante, sensação de ameaça e insegurança contínua dentro desta família. Neutraliza toda influência invisível que mantém o coração em estado de alerta permanente, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Que nenhuma força contrária consiga dominar o emocional por meio do medo antecipado ou da expectativa negativa. Estabelece segurança interior firme e paz consciente neste lar. Espírito Santo, confronta toda a ação espiritual que alimenta pensamentos de perigo, perda e instabilidade futura. Remove toda projeção negativa que tenta dominar a mente e paralisar atitudes. Que o medo não dite decisões, não controle reações e não determine o ritmo da vida familiar. Fortalece a confiança interior, ajusta a percepção da realidade e conduz cada pessoa a viver com equilíbrio, sem ser governada por suposições ameaçadoras. Espírito Santo, protege a mente contra ataques que se manifestam como preocupação excessiva, imaginação descontrolada e cenários repetitivos de fracasso. Interrompe ciclos mentais que reforçam ansiedade e insegurança. Estabelece domínio espiritual sobre os pensamentos, trazendo clareza, sobriedade e tranquilidade. Que a mente encontre repouso e estabilidade sem ser refém de pensamentos que roubam a paz.
Espírito Santo, neutraliza toda influência espiritual que tenta associar o futuro à incerteza constante e expectativa de dor. Remove a tensão emocional ligada ao amanhã e restaura a capacidade de esperar com serenidade. Que esta família não viva refém do medo do que pode acontecer, mas caminhe com confiança equilibrada. Ajusta o coração para viver o presente com firmeza e consciência, sem antecipar sofrimentos inexistentes. Espírito Santo, age contra ataques que tentam enfraquecer a coragem por meio de experiências passadas traumáticas e lembranças que ainda geram medo. Cura marcas internas que alimentam insegurança atual e reorganiza o emocional com maturidade. Que o passado não tenha poder de governar o presente. Estabelece libertação interior e fortalecimento emocional para avançar sem receio constante. Espírito Santo, protege esta família contra ambientes, notícias e influências externas que intensificam o medo e alimentam a insegurança coletiva. Remove toda a carga emocional desnecessária e estabelece filtros internos saudáveis. Que este lar seja um espaço de estabilidade, onde o medo não encontra permanência e a segurança emocional é preservada diariamente. Espírito Santo, sela esta família com proteção total contra todo ataque espiritual direcionado ao medo e à insegurança. Que nenhuma influência contrária tenha acesso ao emocional, à mente ou às decisões. Estabelece paz constante, confiança sólida e firmeza interior. Que este lar caminhe seguro, estável e protegido, sustentado por uma presença que dissipa o medo e mantém a tranquilidade em todos os momentos. Espírito Santo, age agora com autoridade firme sobre todo ataque espiritual que tenta enfraquecer a fé, gerar desânimo profundo e instalar cansaço interior nesta família. Neutraliza toda influência invisível que promove perda de esperança, sensação de abandono e dificuldade em perseverar. Que nenhuma pressão espiritual consiga apagar a confiança construída ao longo do tempo. Estabelece sustentação interior e firmeza espiritual neste lar. Espírito Santo, confronta toda a ação espiritual que atua por meio da frustração, da demora e das respostas que parecem não chegar. Remove a sensação de esforço em vão e reorganiza o interior para que a espera não se transforme em desgaste. Fortalece a perseverança, ajusta as expectativas e sustenta a confiança necessária para continuar avançando com equilíbrio, mesmo quando o caminho parece silencioso. Espírito Santo, protege a mente contra ataques que tentam gerar dúvida constante, questionamentos excessivos e insegurança espiritual. Que nenhuma influência contrária consiga desestabilizar a confiança interior. Ajusta o pensamento, fortalece a convicção e preserva a firmeza emocional. Que este lar não viva oscilando entre crença e incerteza, mas caminhe com estabilidade espiritual e clareza interior. Espírito Santo, neutraliza toda tentativa espiritual de produzir frieza interior, distanciamento espiritual e abandono da constância. Remove toda a apatia emocional e espiritual que tenta se instalar de forma silenciosa. Restaura o interesse, a disciplina e a disposição interior para manter uma caminhada firme e equilibrada. Que a constância não seja pesada, mas sustentada com maturidade. Espírito Santo, age contra ataques que tentam transformar dificuldades em motivo de desistência e experiências dolorosas em argumento para recuo. Ajusta a percepção das lutas e fortalece a capacidade de atravessar desafios sem perder a firmeza interior. Que este lar não seja governado pelo desânimo diante das adversidades, mas pela resistência equilibrada e consciente. Espírito Santo, protege esta família contra influências externas que promovem descrédito, cinismo espiritual e desvalorização da fé. Remove toda a pressão que tenta enfraquecer convicções por meio de opiniões negativas ou ambientes hostis.
Estabelece maturidade espiritual para discernir, filtrar e permanecer firme sem confronto desnecessário. Espírito Santo, sela a fé e a perseverança desta família sob tua proteção contínua. Que todo ataque espiritual direcionado à confiança interior permaneça neutralizado, sem efeito e sem retorno. Estabelece firmeza espiritual, estabilidade emocional e constância madura. Que este lar caminhe sustentado, resiliente e protegido, permanecendo firme mesmo nos períodos de espera, sob uma presença que fortalece e preserva continuamente. Espírito Santo, age agora com autoridade plena sobre todo ataque espiritual que tenta se infiltrar na rotina desta família por meio da repetição silenciosa, do desgaste acumulado e da sensação de normalidade do sofrimento. Neutraliza toda influência invisível que tenta convencer este lar de que viver sob pressão constante é algo comum ou inevitável. Que nenhuma carga espiritual seja aceita como parte da vida diária. Estabelece consciência, discernimento e sensibilidade espiritual para identificar aquilo que não vem para edificar, mas para enfraquecer lentamente. Espírito Santo, confronta toda a ação espiritual que atua de forma persistente, porém discreta, corroendo a alegria, reduzindo a esperança e diminuindo a expectativa de dias melhores. Que toda tentativa de normalizar o cansaço emocional, a frustração contínua e a perda gradual de ânimo seja interrompida agora. Restaura a capacidade de perceber a vida com clareza, remove o peso da resignação e fortalece a confiança de que este lar não foi criado para sobreviver, mas para viver com equilíbrio, segurança e estabilidade interior. Espírito Santo, protege esta família contra ataques que se manifestam por meio da rotina automática, onde as emoções são ignoradas, os sentimentos são silenciados e as necessidades internas são adiadas. Neutraliza toda influência que tenta afastar este lar da sensibilidade espiritual e emocional. Reativa a atenção aos sinais internos, restaura o cuidado mútuo e fortalece a percepção do que precisa ser ajustado antes que se torne um problema maior. Que este lar não viva no modo de resistência, mas em consciência e equilíbrio. Espírito Santo, age contra toda tentativa espiritual de gerar acomodação diante de situações que roubam a paz. Remove toda influência que leva à aceitação passiva do que causa desgaste emocional, tensão relacional ou instabilidade interior. Fortalece a capacidade de se posicionar com maturidade, estabelecer limites saudáveis e preservar a integridade emocional da família. Que este lar aprenda a reconhecer quando algo precisa ser confrontado, ajustado ou encerrado sem culpa e sem medo. Espírito Santo, neutraliza ataques que se manifestam por meio da perda gradual de sensibilidade espiritual, onde a oração se torna mecânica e a fé passa a ser apenas um hábito. Restaura a profundidade da conexão espiritual, fortalece a consciência da tua presença e renova a intenção sincera do coração. Que este lar não viva de forma automática na espiritualidade, mas com envolvimento real, atenção interior e crescimento contínuo. Ajusta o interior para que a fé seja viva, firme e consciente. Espírito Santo, protege esta família contra influências externas que tentam impor ritmos desgastantes, padrões inalcançáveis e expectativas irreais. Neutraliza toda a pressão social, emocional ou psicológica que tenta conduzir este lar a um estado constante de comparação e frustração. Estabelece equilíbrio entre responsabilidade e descanso, entre esforço e cuidado interior. Que este lar caminhe com identidade própria, sem se submeter a pressões que não contribuem para sua estabilidade e bem-estar. Espírito Santo, sela este lar com uma nova consciência espiritual, emocional e relacional.
Que todo ataque espiritual que atua pela repetição, pela normalização do desgaste e pela perda de sensibilidade, permaneça neutralizado. Estabelece um ambiente onde a paz é protegida, a alegria é preservada e a estabilidade é prioridade. Que esta família caminhe com clareza, maturidade e segurança, vivendo de forma consciente, protegida e sustentada por uma presença que guarda, orienta e fortalece em cada etapa da vida. Espírito Santo, entra agora nas áreas mais profundas deste lar, onde palavras não chegam e onde muitas vezes as dores permanecem escondidas. Neutraliza todo ataque espiritual que atua no silêncio, alimentando pensamentos não expressos, sentimentos reprimidos e conflitos internos não resolvidos. Que nenhuma influência invisível continue operando nas sombras da alma desta família. Traz à luz tudo o que precisa ser tratado, ajustado e restaurado, para que este lar não carregue pesos ocultos que comprometem sua estabilidade. Espírito Santo, confronta toda ação espiritual que tenta gerar desgaste por meio do acúmulo emocional, da falta de espaço para falar, do medo de se expor e da dificuldade de expressar fragilidades. Remove toda a pressão que leva cada pessoa a suportar mais do que deveria sozinha. Estabelece um ambiente de segurança emocional, onde há liberdade para reconhecer limites, pedir apoio e compartilhar cargas. Que este lar seja marcado por maturidade emocional e não por resistência silenciosa. Espírito Santo, protege esta família contra ataques que se manifestam como confusão interior, pensamentos contraditórios e sensação de estar dividido internamente. Neutraliza toda influência que tenta gerar conflito entre razão e emoção, levando à indecisão constante e à instabilidade interior. Organiza o interior de cada pessoa, alinhando sentimentos, pensamentos e atitudes. Que haja coerência interna, clareza emocional e firmeza nas escolhas diárias. Espírito Santo, age contra toda tentativa espiritual de gerar culpa constante, autocobrança excessiva e sentimento de insuficiência dentro deste lar. Remove toda a carga emocional que não produz crescimento, mas apenas desgaste. Ajusta a forma como cada pessoa se relaciona consigo mesma, promovendo equilíbrio, compaixão e maturidade interior. Que este lar não seja governado pela pressão de perfeição, mas por consciência, responsabilidade e paz. Espírito Santo, neutraliza ataques que tentam se manifestar por meio da falta de propósito, da sensação de estagnação e da perda de direção emocional. Que nenhuma influência consiga convencer esta família de que está parada, atrasada ou sem perspectiva. Restaura a visão, fortalece a esperança e ajusta a percepção do tempo. Que cada etapa seja compreendida com equilíbrio, sem pressa excessiva e sem desânimo prolongado. Espírito Santo, protege esta casa contra ambientes espirituais pesados, visitas carregadas, conversas negativas e influências que alteram o clima emocional após contatos externos. Estabelece um filtro espiritual neste lar, impedindo que cargas alheias sejam absorvidas. Que este ambiente mantenha sua estabilidade, independentemente do que venha de fora. Fortalece os limites emocionais e espirituais, preservando a paz conquistada. Espírito Santo, sela este lar com equilíbrio interior, clareza emocional e proteção contínua. Que todo ataque espiritual direcionado ao interior, às emoções profundas e à estabilidade interna permaneça neutralizado, sem acesso e sem retorno. Estabelece neste ambiente segurança emocional, consciência espiritual e maturidade relacional. Que esta família caminhe leve, alinhada e protegida, vivendo com integridade interior e sustentada por uma presença que guarda, orienta e fortalece diariamente. Espírito Santo, age agora com autoridade soberana sobre todo ataque espiritual que tenta atingir este lar por meio da desordem interior,
da falta de direção e da sensação de estar sempre reagindo, nunca conduzindo. Neutraliza toda influência invisível que busca tirar o controle emocional desta família, fazendo com que decisões sejam tomadas no impulso, na pressão ou no cansaço. Assume o governo deste ambiente e estabelece domínio, equilíbrio e clareza em cada área da vida familiar. Espírito Santo confronta toda a ação espiritual que tenta gerar confusão por meio da sobrecarga mental, da multiplicidade de problemas e da sensação constante de urgência. Remove o peso de viver sempre apagando incêndios emocionais. Organiza pensamentos, ajusta prioridades e fortalece a capacidade de lidar com responsabilidades sem perder a paz. Que este lar não seja governado pela ansiedade do agora, mas por uma condução firme, consciente e estável. Espírito Santo, protege esta família contra ataques que se manifestam como desorganização emocional, procrastinação, dificuldade de concluir ciclos e sensação de estar sempre atrasado na vida. Neutraliza toda influência que tenta paralisar avanços e gerar frustração contínua. Estabelece foco, constância e disciplina equilibrada, que cada etapa seja vivida com intenção, clareza e responsabilidade, sem peso excessivo e sem culpa desnecessária. Espírito Santo, age contra toda tentativa espiritual de gerar instabilidade por meio de mudanças repentinas, imprevistos constantes e sensação de perda de controle. Fortalece o emocional para lidar com o inesperado sem desespero. Ajusta a forma como esta família responde às adversidades, impedindo reações extremas e decisões precipitadas. Que haja firmeza interior, mesmo quando as circunstâncias externas oscilam. Espírito Santo, neutraliza ataques que tentam roubar a sensação de progresso, fazendo com que este lar se sinta estagnado, preso ou andando em círculos. Remove toda influência que distorce a percepção do avanço real. Restaura a capacidade de reconhecer pequenas conquistas, processos em andamento e crescimento gradual. Que esta família não viva sob a frustração do imediatismo, mas sob a segurança do desenvolvimento contínuo. Espírito Santo, protege este lar contra influências externas que promovem confusão, opiniões contraditórias e conselhos desalinhados. Estabelece discernimento para ouvir o que edifica e rejeitar o que desestabiliza. Fortalece a autonomia emocional e espiritual desta família para que não seja conduzida por vozes externas, mas por direção clara e consciente. Que este lar caminhe com identidade firme e decisões bem fundamentadas. Espírito Santo, sela este ambiente familiar com ordem interior, clareza de direção e estabilidade emocional duradoura. Que todo ataque espiritual direcionado à organização, ao foco e à condução da vida permaneça neutralizado, sem acesso e sem continuidade. Estabelece um lar conduzido, protegido e alinhado, onde cada decisão é tomada com consciência e cada passo é sustentado por uma presença que governa, organiza e preserva em todos os momentos. Espírito Santo, entra agora nos limites invisíveis deste lar e estabelece proteção firme contra todo ataque espiritual que tenta ultrapassar fronteiras emocionais, mentais e espirituais. Neutraliza toda influência que invade pensamentos, interfere nas decisões e compromete a paz interior sem ser percebida. Que este lar não permaneça exposto nem vulnerável a interferências ocultas. Define fronteiras claras, seguras e constantes ao redor desta família. Estabelece ordem onde antes havia excesso de acesso e desgaste silencioso. Sustenta cada limite com tua autoridade contínua. Guarda este ambiente com vigilância espiritual permanente. Preserva este lar como território protegido e seguro. Espírito Santo, confronta toda ação espiritual que provoca confusão entre o que pertence a esta família e o que vem de fora. Remove cargas emocionais absorvidas indevidamente ao longo do tempo.
Separa com clareza o que é saudável do que causa desgaste oculto. Purifica o ambiente interior deste lar com discernimento e equilíbrio. Restaura a consciência emocional de cada pessoa. Fortalece a percepção espiritual diária. Impede que pesos externos sejam aceitos como normais. Estabelece leveza, clareza e ordem interior. Espírito Santo, protege esta família contra ataques que se manifestam como invasão emocional e interferência excessiva. Neutraliza toda pressão que tenta impor culpas, obrigações e responsabilidades indevidas. Fortalece a maturidade emocional para estabelecer limites sem medo. Remove a necessidade de agradar para preservar a paz. Sustenta decisões firmes, equilibradas e conscientes. Estabelece autonomia emocional saudável neste lar. Guarda cada relacionamento contra abusos sutis. Preserva a dignidade emocional de cada pessoa. Espírito Santo, age contra toda tentativa espiritual de confundir identidades e misturar responsabilidades internas. Organiza o interior de cada pessoa com clareza e estabilidade. Fortalece o respeito mútuo e o reconhecimento dos limites individuais. Ajusta percepções distorcidas sobre deveres emocionais. Restaura fronteiras pessoais saudáveis e equilibradas. Impede a sobrecarga silenciosa e constante. Sustenta relações maduras e conscientes. Preserva a integridade emocional deste lar. Espírito Santo, neutraliza ataques que geram desgaste por falta de privacidade emocional. Protege pensamentos, sentimentos e processos internos deste lar. Remove a sensação constante de exposição e necessidade de defesa. Estabelece um ambiente seguro para existir e descansar. Guarda o interior de cada pessoa contra invasões emocionais. Sustenta confiança mútua e tranquilidade diária. Preserva a intimidade emocional da família. Mantém este lar como espaço de refúgio e segurança. Espírito Santo, protege esta casa contra influências espirituais que tentam entrar por hábitos nocivos e ambientes carregados. Fecha toda brecha aberta por cansaço, rotina ou desatenção emocional. Ajusta comportamentos que fragilizam a proteção espiritual. Reorganiza rotinas com equilíbrio e consciência. Fortalece escolhas que preservam a estabilidade do lar. Restaura vigilância espiritual contínua. Impede acessos indevidos e persistentes. Guarda esta casa com autoridade constante. Espírito Santo, age contra ataques que confundem prioridades e geram dispersão emocional constante. Remove excessos que roubam foco, energia e equilíbrio interior. Restaura simplicidade e clareza no ritmo da vida familiar. Fortalece a capacidade de dizer não ao que sobrecarrega. Ajusta o tempo, as escolhas e as demandas diárias. Sustenta propósito consciente em cada etapa. Preserva energia emocional saudável. Mantém este lar centrado e estável. Espírito Santo, sela definitivamente os limites espirituais, emocionais e mentais desta família. Que todo ataque espiritual que tenta ultrapassar fronteiras permaneça neutralizado. Estabelece um lar protegido, equilibrado e consciente. Sustenta a ordem interior e segurança emocional constante. Guarda cada espaço físico e emocional deste ambiente. Mantém estabilidade contínua nas relações e decisões. Preserva esta família contra interferências futuras. Conserva este lar em paz permanente. Espírito Santo, neste momento decisivo, coloca teu selo definitivo sobre esta família e sobre tudo o que foi apresentado ao longo desta oração. Neutraliza por completo qualquer ataque espiritual remanescente, visível ou oculto, que ainda tente encontrar brechas neste lar. Que nenhuma força contrária consiga retornar, se reorganizar ou permanecer ativa. Estabelece um estado contínuo de proteção, estabilidade e segurança espiritual, onde a paz não seja temporária, mas constante e sustentada. Espírito Santo, consolida agora cada área deste lar que foi tocada, protegida e alinhada durante esta oração.
que a mente permaneça guardada, que o emocional permaneça equilibrado e que os relacionamentos permaneçam fortalecidos. Remove qualquer resíduo de opressão, medo, confusão ou desgaste. Ajusta o ambiente espiritual desta casa para que ela seja marcada por ordem, clareza e serenidade em todos os momentos do dia. Espírito Santo, assume o governo absoluto desta família, direcionando pensamentos, decisões e atitudes de forma contínua. Que nenhuma influência externa consiga desestabilizar o que foi estabelecido aqui. Sustenta cada pessoa com firmeza interior, discernimento equilibrado e maturidade emocional. Que este lar caminhe protegido não apenas nos momentos de oração, mas também na rotina, nos desafios e nas escolhas diárias. Espírito Santo, estabelece um cerco espiritual permanente ao redor desta casa, impedindo qualquer tentativa futura de ataque, desgaste ou confusão. Que este lar seja reconhecido espiritualmente como território guardado, protegido e preservado. Fortalece os limites espirituais e mantém a atmosfera deste ambiente estável, segura e alinhada. Que a paz governe este espaço de forma constante e inabalável. Espírito Santo, preserva esta família em unidade, clareza e segurança emocional. Que cada membro caminhe com confiança interior, sem medo, sem opressão e sem instabilidade. Sustenta os vínculos, protege as decisões e mantém este lar firme, mesmo diante de circunstâncias externas adversas. Que a proteção estabelecida aqui seja percebida no dia a dia, nas atitudes, no descanso e na convivência. Espírito Santo, renova diariamente a cobertura espiritual sobre esta família, fortalecendo o que foi selado nesta oração. Que nenhuma situação futura consiga anular o que foi estabelecido agora. Mantém este lar sob tua vigilância constante, preservando a tranquilidade, a estabilidade emocional e a firmeza espiritual. Que cada amanhecer seja vivido com segurança e cada noite com descanso verdadeiro. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego completamente esta família sob tua proteção permanente, confiando que tudo o que foi apresentado está guardado, selado e sustentado sob tua autoridade. Que este lar permaneça firme, protegido e em paz, caminhando com estabilidade emocional, clareza espiritual e segurança interior. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. ChatGPT roteirista. Ao concluir esta oração, é importante que você perceba o que já começou a mudar no ambiente espiritual da sua casa e no interior do seu coração. A paz que se estabelece, a sensação de proteção e a clareza que surgem não são emocionais nem momentâneas, mas resultado de uma ação espiritual real, contínua e sustentada. Quando o Espírito Santo é invocado com fé e posicionamento, ele não apenas neutraliza ataques, mas reorganiza o lar, fortalece a família e cria um ambiente onde o medo perde espaço e a segurança espiritual passa a governar. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo, queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.